falando de Jin da magia árabe, na Goécia, como a gente tava falando, você tem todo um processo de fazer toda uma dinâmica ali. Sim. Os Jins, você tem também lá uma dinâmica dessa de você ter que ambientar um lugar ali para isso, e tem talvez um banimento, alguma coisa depois, ou ela muda muito do sistema? Sim, primeiramente, tá? Para você entender, você tem que entender que o tempo, né, da onde apareceu os primeiros estudos sobre uma magia árabe, que era pré-islâmico, até hoje, é muitos séculos de existência. Então, dentro desses séculos, dentro desse contínuo temporal, houveram muitos sistemas, muitos pontos de vista sobre os jins. Então, assim, se você pega uma magia jin baseada mais no contexto da Idade Média, né? Porque o que aconteceu na Idade Média? Na Idade Média, a Europa estava uma bosta, né? E então todo o conhecimento acabou migrando lá para aquelas regiões do Oriente Médio. Então ali teve um boom filosófico, científico bastante interessante. Então as magias que foram criadas nos jins dentro dessa época, elas servem isso que você falou. Elas seguem esse sistema que você falou. Inclusive muitas delas acredita-se que deu origem ao que a gente conhece como Goécia hoje. Esse intercâmbio cultural. Né? Por exemplo, o Picatrix, que é um grande grimório árabe, né? Que é um grimório de astrologia, né? Ele tem informações sobre astrologia, mas ele era fundamental para se operar na magia jeans. Então, dentro dessa época da Idade Média, se falando, a magia jin era muito cerimonialista, então tinha todo um parâmetro, tinha todo um ritual. Mas anterior à Idade Média, já você encontra uma conexão muito mais próxima das técnicas de feitiçaria, sabe? Naquele negócio onde eles davam oferendas para a entidade, cortes, você já começa a encontrar, então, mais semelhante a uma religião de matriz africana, por exemplo. Né? Então você encontra essas duas visões, né? E isso eu estou ignorando as práticas modernas, como a Jedudinha, onde os caras pegam sistemas de outra classe e adaptam ali para trabalhar com o Jin. Eu estou falando a magia que vem de lá, do Oriente Médio. Esses Jins, eles são seres de consciência? Eles são conscientes, até, pelo menos que meus estudos me mostram, é que eles têm uma consciência. Tá? Como eu disse, são várias tribos de Jins. E aí, dentro dessas tribos, você encontra os Jins que são conectados com a astrologia, com as forças planetárias, por exemplo, que são os Jins conectados aí aos espíritos planetários. E aí eles operam ali dentro da lógica deles com as energias planetárias. Mas dentro da magia Jin você pode encontrar, por exemplo, o Jin da pedra, o Jin do rio, né, o Jin da caverna. Então, como se fosse você dar mesmo as entidades daqui, né? Tem toda uma gama de espíritos, né? Tem até os ghouls, que algumas tradições trabalham eles como se fossem os mortos, né? Ghouls qual é a soletrando? G-H-O-U-L-S. Ghouls. Esse nome é bem famoso na cultura pop e tem várias concepções sobre o que ele é, né? Tem uns que eles dizem que eles são o equivalente aos vampiros da cultura árabe. Outros dizem que eles são os espíritos dos mortos em si, que retornam para conversar com os humanos e eles se tornam gênios de uma maneira semelhante, não estou falando que é igual, mas semelhante à questão de Exu Pombagira, né? Então tem pessoas que trabalham nessa conformidade. Mas a gente tem que entender que todas essas tradições elas estão muito conectadas com folclore local mesmo. Né? Então não tem como você entender. Os Ghouls especificamente também é árabe. Eles são árabes. Tá? Eles ficaram famosos aí porque o Império Otomano que invadiu lá foi puxando. Então ele veio puxando essa informação dos Ghouls e foi tipo igual telefone sem fio. Aí quando eles bateram na Europa, eles foram conhecidos como vampiros, né? Aí que teve aquela praga vampírica da Idade Média, né? Ou no finalzinho da Idade Média. E então, muitas vezes você não consegue encontrar definições
firmes, corretas do que é cada coisa que eles estão falando. E esse é um dos grandes problemas de você estudar magia árabe. Porque você tem que estudar uma outra cultura que você não conhece, entender o que ele está falando, entender o que aquilo lá significa para ele. Então é difícil você fazer isso sem um mestre. Eu tenho tentado. Mas eu conheci alguns muçulmanos que me deram uma ajuda aí nesse processo. Tem até o Turquinho aí, mandar um abraço para ele. O cara mandou tudo o Alcorão e mandou uns livros de como que se lê o Alcorão. Porque eles têm uma regra até para ler o Alcorão. Né? Mas outro problema de você estudar isso é que se você pegar no Google e jogar lá para entender de jeans, você pode ter o risco de cair dentro de uma página de fanático religioso. Então seria a mesma coisa que o cara pegar o livro do Edir Macedo para entender de Exu e Pombagira. Você pegar ele falando que é demônio. E é o que mais tem. Então por isso que tem essa associação muito fácil dos jeans com o demônio. É os xiitas que são. Porque a cultura deles jin é demônio, pronto. Entendeu? Tudo é demônio. Então, assim, eles comparam muito ao demônio. Você diz assim, os islâmicos mais ortodoxos? Sim. E não só eles, porque tem os caras que é tipo igual equivalente a um evangélico mediano. Talvez assim, é uma tiazinha que não tem um profundo conhecimento sobre a religião que ela faz, mas ela tem uma profunda fé. Então assim, não são só os xiitas, boa parte da grande massa deles tem essa noção de jeans, porque dentro da cultura deles, muitas das doenças são causadas por jin. Então, epilepsia, doenças mentais, a depressão, essas coisas. Eles acreditam, grande parte acredita firmemente que são jins que botam essas coisas na pessoa. Né? Então, eles têm um certo receio. Então, se você for procurar nos meios convencionais de jogar em Google aí, você tem que filtrar isso. É uma coisa já muito retrógrada, né? Eles são lá, você vê como que é a cultura deles lá. Não, assim, falando mal, mas já falando, né? Você vê o tratamento que eles dão para uma mulher ou para alguém que pensa diferente. Vai falar, não são todos que fazem isso. Mas é a grande maioria e faz com conveniência daqueles que também não concordam. Se você não liga quando você vê alguém oprimindo o outro... Sim, se você não liga, você está do lado do opressor. Tá? Então, falar assim, não é todos os islâmicos que se comportam assim. Pô, mas olha o que eles estão fazendo no mundo. E os que não aceitam não falar nada? E é a mesma coisa dos cristãos aqui no Brasil. Né? Você vê vários absurdos e tipo, os cristãos, não, mas não é todo cristão que é assim não. É a religião do amor e da paz. Amor e paz para eles.